Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando a Gestão de Pousadas. Eu criei esse canal com o objetivo de discutir as estratégias necessárias para alavancar a sua pousada ou, nesse momento que estamos vivendo, de como se preparar para um recomeço mais estruturado no pós-crise. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Cristina Garcia, eu sou especialista em gestão de pousadas, em administração de pousadas. Sou dona de uma pousada na cidade de Tiradentes há 21 anos. Sou também empresária no ramo do varejo, dona de uma loja de artesanato, no caso. Sou bacharel em turismo, concluí um mestrado profissional há 2 anos em gestão de hospitalidade na hotelaria na Escola Universitária de Hotelaria e Turismo de São Paulo de Mar, que fica em Barcelona, na província de Barcelona, na Espanha. E ela é afiliada à Universidade de Girona, que é a melhor escola de turismo da Espanha e figura entre as 20 melhores da Europa. Com este mestrado, eu consegui aliar o meu dia a dia e a experiência na administração de pousada com acertos e aprendizados que me capacitaram a ajudar os colegas, donos de pousadas, na gestão mais eficiente e lucrativa. Eu me apresentei um pouco para quem ainda não está familiarizado com a minha história dentro dessa jornada, de ser uma pousadeira, e esta é uma série de lives onde eu me proponho, primeiramente, a passar um pouco da minha experiência para que eu possa contribuir um pouco com os meus colegas e juntos possamos passar por essa crise. Então vamos lá. Em um mundo ideal, todas as reservas seriam 100% diretas e sem comissões. Mas diversificar a distribuição é uma ótima estratégia para a sua pousada. Você sabia que ter um site próprio da sua pousada ainda é muito importante? Porque muitos pensam que às vezes o website não tem mais tanta importância devido às mídias sociais. Mas não. Atualmente, cerca de 60% das reservas feitas são por meios dos canais como Booking e etc. Tem vários aí. Muitos devem ter até mais reservas por meio das chamadas OTAs. As agências de viagem online, como a Booking, a Expedia, os hotéis.com e todas com esse intuito. Vou trazer aqui para vocês um dado que aproximadamente 70% das pessoas que estão pesquisando o hotel, elas leem reviews antes de tomar a decisão. Vocês sabiam disso? Que elas leem review antes, elas não tomam decisão de imediato. De acordo com Chris Anderson, em um artigo publicado pela Cornell University, 65% das pessoas que se interessam por um hotel em um OTA, como a Book.com, elas entram no site da pousada primeiro, do hotel, da pousada, e ele deu o nome de Billboard Effect, ou efeito outdoor. Sabe por que isso é importante? Porque uma vez que a pessoa entra no seu site, é o seu dever fazer com que ela não volte para o site da OTA e que ela permaneça no seu site, que o seu site seja interessante para que retenha ela. Eu vou falar para vocês aqui um exemplo de uma jornada do hóspede nesse caso, para vocês entenderem melhor. O passo número 1 do hóspede, quando ele vai fazer uma reserva, o hóspede em potencial, ele usa a OTA como mecanismo de busca, saber quais são as opções de hospedagens disponíveis naquele local. É a primeira coisa que ele faz. Ele vai lá e olha as hospedagens disponíveis. Já em segundo lugar, o número 2 seria o hóspede, seu hóspede em potencial, ele filtra baseado em preços ou em qualquer outro fator que ele considere importante para a estada dele. E depois, no terceiro, ele lê os reviews, como eu disse, ele sempre lê os reviews sobre a pousada que ele gostou,
Pode ser na própria plataforma ou no Google, ou no TripAdvisor, ou nas redes sociais. No quarto, o futuro hóspede, ele vai ao próprio site da pousada para saber mais sobre a pousada e comparar os preços. Em quinto, o hóspede reserva diretamente com você no seu motor de reserva do site. Ou ele te liga, ou ele te manda o WhatsApp para fazer a reserva. Nesse exemplo, né, de jornada do hóspede, se você teve sucesso, seu site fez com que ele reservasse diretamente com você. E não com a Booking, com a Expedia, com os outros OTAs, né? Então, esse é o ideal. E o principal fator pelo qual as pessoas olham sempre a Booking.com, por exemplo, elas já estão acostumadas, elas estão familiarizadas com o site deles, né? E aí é simples fazer a reserva, ela chega lá, ela já sabe, ela já conhece e ela já faz por lá. Esse é o principal motivo. Observe por vocês. Pense quando vocês estão olhando um hotel no site. Quais são os seus passos? No meu caso, eu acabo sempre olhando pela Booking. Justamente por isso que eu acabei de falar, né? Eu acho o site é prático, a gente entra e reserva. Então, é um grande desafio para que a gente consiga ter um site bom que retenha essas pessoas, né? E a gente não precisa pagar pelas comissões. O nosso site, né? O seu site, ele deve ser fácil de navegar. Porque se ele achar difícil, ele vai de volta a Booking. E aí, você sabe qual a porcentagem de hóspedes que vem do seu site próprio ou das OTAs? Essa é uma questão importante. Ou você nem tem um site próprio para me dar esse dado? São perguntas assim que a gente tem que se fazer realmente, se questionar, porque são perguntas importantes. Ou se você nunca notou o que fez, né? Nunca notou isso, é super importante que você anote aí, né? Para você acompanhar esse dado mensalmente. Este é um dado que deve ser sempre, mas sempre analisado. Vou te falar aqui o porquê de investir no seu site. Primeiro, eu vou falar da segurança do site. Esse é um ponto crucial. Porque você deve ter um site que tem aquele cadeado lá em cima, né? E que o motor de reservas e o método de pagamento ele seja feito por um já conhecido da maioria das pessoas, para que eles se sintam seguros. Isso faz com que elas tenham a segurança, né, de reservar diretamente. O hóspede vê isso como uma segurança a mais para ele. Ele olha e fala: se caso alguma coisa der errada, eu já sei onde reclamar. Isso tudo no inconsciente dele, ele já tem isso no inconsciente dele. E por isso é menos uma objeção para ele fazer a reserva direta, não acha? Outra coisa, tenha certeza de que seu site é mobile friendly, ou seja, que fique bem apresentável no celular, ou que ele não trave no celular. Hoje, quase a maioria faz a reserva diretamente no smartphone. Atualmente, aumentou muito o número de pessoas que fazem a reserva por smartphone. E muitas reservas são de última hora. Então, agora segue 3 dicas para você pescar de vez esse hóspede. Primeira dica: tenha as promoções de última hora postadas na página, no seu site, no Instagram. Já vou te adiantar aqui que o poder dos stories, Facebook, elas são ferramentas muito poderosas. E a segunda dica: mande e-mails no início da semana, caso você tenha alguma promoção de última hora. A terceira dica: tenha certeza que a promoção ainda está rodando, que os quartos ainda estão disponíveis, né? Porque assim é importante, porque às vezes a gente coloca a promoção e não verifica se ainda tem quarto disponível, às vezes já não tem mais quarto disponível lá aberto
E aí a promoção perde a razão e às vezes você ainda tem quartos disponíveis na sua pousada, porém não deixou aberto lá. Agora eu vou te falar de mais uma dica sobre o site para se sobrepor ao da Booking. A dica é: faça uma galeria de fotos que parecem irresistíveis. Coloque fotos que façam com que seu hóspede se imagine com vontade de nem sair da cama com aquela roupa de cama maravilhosa, macia, que ele sinta vontade, né, o desejo de estar lá, de ser mimado pelos seus colaboradores, ou também ele tomando um ótimo, excelente café da manhã. Deixe suas fotos otimizadas para o web, para que as páginas carreguem rapidamente, que o tamanho delas não seja muito grande e difícil de carregar, mas que não sacrifique também a qualidade da imagem. Isso é muito importante, ter fotos de qualidades, né? Não sacrificar a qualidade e a foto ficar distorcida, isso não cai bem. Coloque suas melhores imagens sempre no topo da galeria, que é importante que elas estejam bem no topo. Agora vou falar das promoções no Instagram, para que as pessoas reservem diretamente por lá também, levando para seu site e direto para sua reserva, evitando assim de pagar as comissões para as OTAs. Cerca de 55% dos usuários de Instagram se sentem inspirados a viajar para lugares compartilhados pelos amigos, concorda? A gente está sempre vendo no Instagram aquelas fotos dos amigos compartilhando e a gente fala, nossa, também queria conhecer esse lugar, que pena que eu não conheço. Aí vai uma dica. E comenta se você quer uma live sobre isso, né? Tenha sobre essa forma de como compartilhar nas redes sociais. Aí você me fala. Só um minutinho. Aí você me fala, Cristina, mas eu já tenho Instagram e o Facebook, eu preciso de um site? Eu te respondo, a mídia social, Instagram, Facebook, Twitter e tal, são outros itens fundamentais, assim como o site. Exatamente por isso, um canal não substitui o outro. Por isso a importância de se ter um site com domínio próprio. Porque eu vou te falar aqui uma coisa. Muitas pessoas acham que essa questão do site já morreu, não faz sentido, porque tem as mídias sociais. E eu te falo que nem de longe isso está morto, que são as campanhas de e-mail marketing também. Eu nem sou, e nem sou eu que estou falando. A RD Station, Resultados Digitais, que é a maior plataforma de marketing digital do Brasil, ela considera esta como a forma mais eficiente de relacionamento com os clientes e de geração de leads. Só para te deixar aqui familiarizado o que é esse termo, lead é quando a pessoa que nem nunca tinha ouvido falar de você passa a saber que você existe, né? E mais um pouquinho se torna o seu cliente. Seria aquela pessoa que nunca ouviu falar de você, da sua pousada, ela começa a conhecer a sua pousada e muito provavelmente ela vai se hospedar com você. Esse seria um lead da sua pousada. Afinal, para você que vai levar seu futuro, afinal, para onde que você vai levar seu futuro hóspede? Para seu site ou para a página nas redes sociais? Fazendo uma analogia no mundo corporativo, onde você gostaria de encontrar com seus clientes? Em um escritório ou em um café no shopping? São perguntas que é importante a gente refletir. As mídias sociais, elas podem ser consideradas como excelentes canais de engajamento. Ou seja, utilizamos como um acréscimo a nossa estratégia de marketing, mas não como principal canal. Agora, eu vou te dar mais alguns motivos para que você tenha um site, além das redes sociais, claro. Todas as ferramentas, sem exceção, são importantes e agregam.
E um site para ser encontrado para que sua empresa seja encontrada de maneira mais fácil. Sua empresa ela pode ser uma empresa fora de sério, superar todas as expectativas, possuir o melhor atendimento do mercado e oferecer um produto de altíssima qualidade. Mas de que adiantaria tudo isso se as pessoas não encontrassem o que você faz? Né? Não teria valor, não agregaria. Ter um site é a forma mais simples de ser encontrado hoje na internet. O principal canal de busca que a pessoa usa quando ela está curiosa, né, sobre qualquer assunto é o Google. Ela vai no Google, abre e digita lá pousadas, aqui no meu caso, ela digita pousadas em Tiradentes, pousadas em Campos do Jordão. E aí aparece sempre Booking em primeiro lugar. Depois vem os outros, mas sempre a Booking em primeiro lugar. Vou te falar, seu objetivo deve ser sempre colocar o nome da sua pousada depois desse pessoal. Porque vamos combinar que é um pouco difícil de competir com eles. E na reabertura pós-crise vai ser mais ainda. Eles vão investir pesado, porque eles estão no momento também sem movimento no mundo inteiro, né? Então, se a pesquisa for sobre pousadas na cidade, é importante que você tenha um site bom e otimizado para que você seja o primeiro resultado da pesquisa, né? E também para você ganhar, em segundo lugar, para você ganhar autoridade no mercado. Que quanto mais você é bem visto, com boas reviews, tá sempre, o seu site sai na frente, você está ganhando, saindo na frente dos seus concorrentes. E se você está em dúvida entre duas pousadas e você é daqueles que pesquisa na internet, né? Que é a maioria de nós que vamos na internet para pesquisar, e uma só possui site próprio e a outra só a página do Instagram. Em quem você confiaria mais? Em uma página com domínio próprio ou em uma fanpage no Facebook? Eu confiaria mais naquela que tem o site, né? Não queremos desmerecer as mídias sociais, como falamos acima, mas, né, elas possuem um papel fundamental em uma estratégia de marketing digital. O ponto aqui é que um site é muito mais personalizável e profissional do que um perfil social. Com o site, sua pousada possui muito mais artifício para poder se promover. Além do mais, por meio da criação de conteúdo, você consegue provar para o seu possível hóspede que a sua pousada é o que ele realmente procura. E que você realmente entende do assunto e que sua pousada é o que ele realmente quer, né? E ela é o que é um diferencial bastante eficiente nessa tomada de decisão. E para melhorar o seu relacionamento com seu público, o consumidor não possui mais um papel apenas reativo ao marketing e à publicidade. Ele é absolutamente normal. E que ele pesquise só. Olha, é absolutamente normal que ele pesquise sobre a sua marca na internet antes de tomar qualquer decisão de compra. E é nesse ponto que entra o site da sua empresa. Há várias maneiras de manter um relacionamento com seu público em seu site. E todas elas funcionam muito bem. Responder comentário das pessoas sobre sua pousada, ter uma central de relacionamento, né, ou a sua própria recepcionista, ela pode ficar responsável por essa parte de responder todos os hóspedes, não deixar ninguém sem resposta, né, em hipótese nenhuma, manter essa relação, tirando as dúvidas mais comuns. E agora eu vou te falar um pouco sobre como usar o Instagram para captar leads. Caso a pessoa queira receber diretamente promoções exclusivas, qual é a sua estratégia para aumentar as vendas diretas?
É importante encontrar maneiras para aumentar e melhorar o seu sistema de vendas diretas. Tem uma página no seu site explicando por que seu hóspede deve reservar diretamente pelo seu site ou WhatsApp, mostrando as vantagens de fazer isso. É interessante também que você tenha no seu site o site interativo que funciona tipo, meio como um blog, onde está aberto para as pessoas colocarem os comentários e que você também possa interagir colocando notícias sobre a sua cidade, sobre os eventos, deixar uma página onde tenha trocas, interação mesmo. Tenha também uma tarifa que seja compatível a menor que o hóspede pode encontrar em qualquer outro lugar, dependendo do caso, né, do seu hotel. Se for um hotel no qual você pode lançar mão desse tipo de promoção. Coloque algumas razões para a reserva direta. Elementos como check-out mais tarde, o late check-out. Publique que você trabalha com tarifas menores para usuários do Instagram, para usuários do Instagram, do Facebook. Mais uma vez, trabalhe com stories. As stories, elas dão muita visibilidade à sua pousada. Ofereça experiências mais pessoais para os hóspedes. Por exemplo, deixe eles escolherem o que colocar no minibar, cerveja artesanal ou outro item que ele ache interessante. Esteja aberta para receber solicitações dele, pode ser que ele queira hospedar, fazer uma surpresa para a esposa ou para a namorada e que você possa atender todas essas expectativas dele. Para a reserva, tenha certeza de que o motor de reserva seja fácil de reservar. Quanto menos passos e cliques para reservar, melhor. Eu já falei que o e-mail marketing ainda não morreu, né? Então, construa uma lista de e-mails de hóspedes. Tenha certeza de conseguir o e-mail do hóspede uma vez que ele fizer o check-out ou check-in. A próxima vez que ele ficar com você, ele vai reservar diretamente e vai ter direitos extras. Um mimo especial, faça uso de distribuição paga para o site. Use o Google AdWords para alavancar o seu site, usando uma estratégia chamada de remarketing. O que é o remarketing? É uma estratégia de pagar anúncios para pessoas que já visitaram o seu site ou sua página de Instagram, Facebook. Mantenha-se em contato com o hóspede, antes e depois da estada dele. Mídias sociais também são poderosas. Se atente sempre para elas, todas têm seu nicho específico. Um exemplo que ficou marcado que um colega, ele tem um Spotify de uma pousada de Fernando de Noronha, que ele nem nunca foi, porém ele adorou a playlist, ele escuta sempre e toda vez que ele escuta, ele lembra daquela pousada. Né? Então, assim, a gente tem que tentar criar experiências, que não só a estada da pessoa seja uma experiência, como todo o processo antes dela chegar até lá. O seu site muito bem elaborado, um Instagram, e nesse caso até um Spotify, trabalhar dentro do seu espaço. Então, isso é trabalhar no estratégico. Você também é quem planeja as ações de marketing. Vocês vão me perguntar, como assim? Todos os meses eu recomendo que você faça um planejamento do que vai ser postado no Instagram, no Facebook, no Stories, no YouTube. Isso é planejamento. Que vídeos vão ser postados, que fotos vão ser postadas, que imagem de divulgação da minha pousada vão ser postadas. Seu interesse é promover a pousada. Aí já existe um longo trabalho. Primeiro de tudo, dentro dessa área, que também tem um curso inteiro só sobre isso, caso você queira, né, saber mais sobre como delegar, me manda aqui uma pergunta, coloca aqui nas mensagens aqui, que eu posso te ajudar aqui em relação a isso. E aí, entender que eu estou falando aqui é de planejamento. A execução dessa atividade não pode ser feita por você. Você planeja e passa para um designer executar.
Então, a pessoa vai lá, ela faz o que você planejou e posta nas mídias sociais, tá bom? Aí vocês vão falar, Cristina, mas eu não sei que atividades são essas. Então, mais uma vez, você precisa ter mais bagagem de conhecimento, de mais conteúdo. O que é que eu preciso fazer em marketing para minha pousada lotar? Você tem que se fazer essas perguntas. Esse é um assunto que eu adoro falar. Vou voltar agora em um tema que é bem recorrente, que é a redução de despesa. Você precisa ter uma mentalidade de redução de despesas e de aumento de receita o tempo todo. Tem uma pergunta aqui. Como faço para ser você? Então, essa mentalidade, ela tem que estar o tempo todo, que é aumento de receita e abaixar a despesa, que deve ser prioridade para você. Tudo que sai do seu bolso na hora de pagar uma despesa, você tem sempre que pensar: será que existe uma outra forma de eu reduzir essa despesa? Todos os meses você pode se fazer essa pergunta, seja no valor do arrendamento que você paga. Já parou para pensar que você pode negociar esse valor? Você já tentou? Tem gente que nunca tentou. Chega para o proprietário, se você paga um arrendamento, claro, e diz assim para ele: olha, o meu negócio, agora é um ótimo momento até para esse tipo de negociação, né? O meu negócio está começando a dar certo, só que agora a gente paga X de arrendamento hoje e eu queria fechar um contrato com você por 5 anos. Será que a gente consegue um reajuste desse valor? Porque às vezes R$ 200 que você reduz aqui para mim já me dá um alívio. E também te dá uma garantia, porque a gente está fazendo um contrato de 5 anos. Olha, eu já fiz isso em alguns outros negócios meus e deu certo. Então, a pessoa se sente segura. E se você pede um período de contrato maior para ele, reduzindo, claro, o seu valor do arrendamento, ele assim, ele vai ter uma contrapartida. Eu acredito que todas as negociações, elas precisam ser ganha-ganha. Você precisa ganhar, mas a outra pessoa também precisa ganhar. Tem que valer a pena, né, para os dois lados. Não adianta valer só para você. Todo mundo, você tem que sair ganhando e o outro também tem que sair ganhando, no caso dessa questão. O meu projeto, ele chama Descomplicando a Gestão de Pousadas, que inclusive é uma das coisas mais importantes para a sua pousada. Se você não estiver captando mais hóspedes, se não tiver receita, esquece. Não vai sobrar dinheiro para você contratar uma pessoa para fazer essas funções que a gente falou aqui para trás. Nem reinvestir para sua pousada crescer. Nada vai funcionar. Se tiver um assunto para você focar, talvez seja essa parte que você precise focar, que é o planejamento de marketing e captação de hóspedes, tá bom? Sei que o momento que estamos vivendo é de crise e quem não se preparou para uma crise agora está sofrendo um pouco mais, mas com certeza vai servir de lição. Porque a gente pode e vai conseguir reverter essa situação. A gente pode fazer diferente, pode se reinventar, pode usar isso como uma mola para nos impulsionar e também, quando essa crise passar, nós vamos ser profissionais melhores. Eu acredito muito na nossa capacidade, nós pousadeiros, a gente tem uma capacidade muito grande de se reinventar, a gente já trabalha no dia a dia com adversidades variadas e vamos conseguir superar mais essa. Agradeço a todos vocês, gratidão por estarem aqui comigo, por me acompanharem e deixo aqui seus comentários. Se você gostou, curta aqui, compartilhe e fique atento nas próximas lives. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui. O que você acredita ser prioridade em termos financeiros na sua pousada? Olha, eu acredito que prioridade para mim na minha pousada, em termos financeiros, sempre esse equilíbrio que eu falei. Sempre buscando maior receita
e reduzir despesas, para dessa forma eu aumentar o meu lucro. Tá bom? Até a próxima. Quanto tempo deu? 31 minutos. Sim.